Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira. A bola rolando no Beira-Rio. Finalzinho de jogo. O Inter vai vencendo agora. Pouquinhos instantes atrás, Edenilson faz o segundo gol e vai dando a vitória ao Internacional por 2-0. Chegando aí quase a 45 minutos do segundo tempo. O Internacional, então, com 100% de aproveitamento nesses dois jogos aí, os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. O Inter que não repetia isso aí desde 2009, arrancando com 100% de aproveitamento nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Claro que é tudo início, mas é sempre importante pontuar aí no início, até porque depois tem aquela situação lá de muitas competições comitantemente, caso de Copa do Brasil, Libertadores da América. E o Grêmio ontem, com o time reserva conseguiu, né, veio de lá com 1 ponto aí em Fortaleza no empate com o Ceará. Muitas críticas ao Renato, dos torcedores, enfim, de por que poupar tantos jogadores. Eles têm as suas explicações, têm as suas razões para isso, que a gente vai debater e vai mostrar também no nosso Dois Toques de hoje. Que você nos acompanha nos canais 24500 e 24 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, da live do Face. Inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo também. É importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam aí acho que final de jogo lá no Beira-Rio, confirmado então, né, a vitória do Internacional por 2-0. E importante que você compartilhe, como eu dizia, nos seus grupos, peço que os amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV, que recentemente completou apenas 2 anos no ar, mas é uma emissora jovem, genuinamente gaúcha, focados nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Só você editar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC, para você acompanhar os batidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar das coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal. O nosso Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área, Masal, 67 anos, nossa força e tradição, e GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também, como eu digo, com a RDC, exemplo do GBOX, né? Só que o GBOX são 107 anos, né? Uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, então é um caminho mais do que certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje com o Flávio Viorinha, do PS, e João Carlos Lopes, que foi, por muito tempo, esteve no GBOX. Hoje é só time grande que ele joga, viu? É só time grande, era o GBOX, hoje é no Aspecir, né? O passe dele é caro, é valorizado. Trabalhou no São José, no Cruzeiro, são times também, né? É com a ajuda dos amigos. Todos ajudam. Fica tudo em casa, tudo ajuda. Mas eu espalha que é bom. Só para eu informei aqui que não, demais quando tinha dado uma interrupção ali, eu tinha dito aqui, achei que tinha sido final de jogo, não, mas faltando aí alguns minutos, tem mais 13 minutos de jogo lá no Beira-Rio, o Internacional vai certamente confirmando essa vitória com 2-0 aí, diante do Santos, aproveitou uma arrancada boa do Internacional aí, né? Mas quando não termina esse jogo do Internacional, vamos falando aí do jogo de ontem do Grêmio, né? O Grêmio que ganhou 1 ponto ou perdeu 2 pontos, na opinião de vocês? O Renato ganhou 1 ponto. Perdeu 2. Perdeu 2, dá para dizer que perdeu 2. Eu acho que a culpa não é do Renato. Jogo para dormir ontem. Não é do Renato. O Renato não está poupando jogadores porque tem jogo em cima de jogo. Ele está evitando dos caras entrarem no departamento médico. Eu vou na mesma linha de raciocínio do João. Porque ele perdeu um atleta titular por 6 meses. Tu imagina se ele bota os caras para jogar e perde mais 1 ou 2. O que vai fazer? Lá no Flamengo do ano passado, os caras se machucavam, 15 dias depois estavam jogando de novo. No Grêmio, me ajuda aí, Edu e Fiorinho, quem é que machucou mesmo, que ficou 6 meses? Jean-Pierre. Jean-Pierre, eu não queria dizer, gente, desculpa. Mas, cara, é um absurdo. O jogador tem uma lesão muscular e fica 6 meses sem jogar futebol. E é sinal também de que o Grêmio valoriza a decisão do Gauchão. Né? Sem dúvida. O Grêmio, na realidade, o Grêmio tem 4 competições ainda, contando os jogos decisivos do Campeonato Gaúcho.
Então, eu acho que o Renato sofreu muitas críticas, né? Mas ele deu a explicação, a gente tem até depoimento dele sobre isso aí. Mas olha, e ele poupou jogadores de uma certa idade, se tu relacionar todos aí, né? Vamos lá, o Jeromel, 35 anos. Kahneman. Né? O Kahneman, 30, tá? Outro. Maicon, mais de 35 anos. O centroavante, Mas o bom é que ele contrata só Diego jovem. Souza o Diego também. Souza, 35 Mas é anos. bom porque ele contrata só jovem. Tá vindo o Robinho de 32, só vem. Mas, Cada vez fica mais João, idade média, mas é a boa. explicação que eu concordo nisso. Ou seja, um time tu faz com jovens e jogadores experientes. Tu não vai fazer um time só de jovens. Ele tem muitos jovens aí no grupo do Grêmio. Mas tu precisa aquela história dos cascudos, tu precisa ter essa mescla Mas aí de se tu jogadores. olhar a proporção, ela Porque só os jovens, ontem ele teve praticamente só um time jovem. Claro, faltou entrosamento, mas decisão conta muito, né? O jogador experiente. Eu acho que não faltou só entrosamento, Cadu. Eu acho que tem jogadores que são... não sei por que estão em clube grande ainda. Porque tem atletas que têm essa oportunidade de mostrar sua qualidade técnica, individual, e quando precisa disso, ele não consegue desenvolver. O cara não consegue dar 2 passes certos, ou não consegue fazer uma jogada que poderia mostrar a sua qualidade para se fortalecer e ter uma oportunidade no time futuramente. Não, o jogador não aproveita isso. Muitos atletas que tiveram a oportunidade ontem deixaram escapar a sua oportunidade de mostrar o quanto ele poderia ser valorado no clube e ter a oportunidade de estar participando do banco futuramente. Tassiano foi um deles, né? Fez o ter gol, mas não construído- mostrou. Ter construído o espaço. Mas vem cá, mas Construído o espaço. jovem só adquire isso aí jogando, né? Claro. Tu só adquire jogando, experiência, Mas eu jogando. falei Então individualmente, esse é um jogo que tu poderia utilizar, porque evidentemente que Isaac aproveitou de novo. ele deve, mas não é na função dele. Ele jogou numa posição mas centroavante, foi bem. mas não é a função dele. Tá? Agora, ele projetou na medida que ele vai ter 2 jogos aí, contra Corinthians e contra Flamengo, tá certo? Que o Flamengo, E mais o coitado de Caxias prosa no e meio, versa. e o Sim, Caxias e logo mais o depois. Caxias ali. Caxias é o terceiro da ordem. Mas esses 2 jogos, tô falando em Campeonato Brasileiro. Sim, sim. São jogos que, evidentemente, vão te exigir muito mais do que o Ceará. Né? Ou tu vai poupar em... Não tem condições de jogar. Não vai ter condições. Mas não foi exigido Como ele Ceará disse. ontem. Não, como ele disse, daqui um pouco eu perco um jogador por lesão, eu vou ficar daqui um pouco 15, 20, 30 dias sem o jogador. 6 meses. 6 meses. Não, mas é verdade. Um jogador de 35 anos, que é o jogador que eles poupou, tu corre o risco de perder por muito mais tempo. E teoricamente, com quem o Grêmio vai brigar no Campeonato Brasileiro é Corinthians, Flamengo, né? Se bem que o Corinthians eu sempre fico naquela expectativa. Deu uma bela entregada. Eu sempre fico na expectativa de que o Corinthians não vá a lugar nenhum. Né? Mas ele sempre, né, é clube grande, o cara tem que respeitar. Né? Mas se tu olhar bem assim, quais são os times que... O Grêmio é um time que é favorito a título. Vamos botar lá o Flamengo, que agora desandou totalmente com o novo mas técnico. tem qualidade, Tem qualidade, jogador, né? tem tudo, Mas daqui está a desandando. pouco- O Rafinha hoje já não aceitou a proposta de permanência no Vai pro Flamengo. Olympiacos. Vai para o Olympiacos, tá? Ou Atlético seja, Mineiro do São Paulo. Mas aí a notícia vem que diz que o Olympiacos está numa situação calamitosa. Vocês vão entender Mas isso logo, porque isso é só uma ponte. Aí sim, Isso é só uma ponte. aí sim. Pode ser, pode ser. É só uma Até teve um comentário aí, até o Internacional tinha falado aí, mas não tem potencial. Mas enfim, mas o que eu quero dizer? O Grêmio tem essa, é candidato, assim, porque, vamos lá, o Flamengo era cantado em prosa e verso, agora não se sabe até onde, como é que vai andar, mostrou uma regressão aí com a saída do Jesus. Mostrou Claro que total, né? Ou seja, e daí quem é que vem logo em seguida? Palmeiras, Atlético Mineiro, o Grêmio, que tá mostrando. o Atlético Mineiro que está mostrando aí alguma coisa. Pelo menos no início. Acho que o Internacional vem Exatamente, só logo, temos que ver se ele logo vai em ter seguida ali. fôlego. Corinthians pela camisa. Mas, meu amigo, não tem favoritaço esse Não, ano. não tem. Não tem. Não tem favoritaço. Até o Atlético Paranaense vem bem também. Né? Também. Mas vamos ver os melhores momentos desse Só empate que do tem Grêmio um aí. timezinho aí que vai incomodar demais, chamado Red Bull. Ah, bom. E o isso Internacional com a vitória é o vice-líder, né? é o vice-líder. né? Tá entre os 2 Atléticos, né? Olha aí, ó. O Grêmio nesse jogo de ontem dispersou muitos lances no primeiro tempo aí, né? Podia mesmo com o time. Agora não é time reserva, né? Olha aí, ó. As oportunidades que o Grêmio teve aí no primeiro tempo. Fernando Praz. Defesaça do Fernando Praz, Agora hein? se diz Devia a mão Time ele. alternativo. é time alternativo, né? Então olha aí, ó. Paulo Vitor bem também.
O Ceará do Guto Ferreira, né? Muito jogador que passou pela dupla Grenal lá no Muitos jogadores rodados, mas não é... Mas tu acha, então, que, na tua opinião, que o Grêmio perdeu 2 pontos? Perdeu então? 2 pontos. Perdeu Se apertasse, poderia ter ganho desse Ceará, hein? Prova disso foram os gols desperdiçados. Mas eu vejo, Fiorinho, que o Grêmio, ele foi apertado pelo Ceará. Isso não é concebível para um time que é candidato a ser campeão brasileiro, a ganhar a Copa do Brasil, a disputar uma Libertadores. E aí o Ceará te botar assim numa roda. Dá um calor ali, não pode, né? Por favor. Mas não, talvez por isso, né? Talvez por isso, porque ser um time alternativo, um time de jogos. O Renato alegou muito essa questão aí da falta de entrosamento aí. O próprio Orihuela, que foi bem nas últimas partidas, ontem não foi bem. Mas Cortez também não foi bem. Né? Mas aí não é time titular, né? Esse é o problema, né, Cadu? Se tu bota um jogador jovem no meio de um grupo já formado, ele se realiza e vai embora. Agora, lógico. Do jeito que ele fez ali, ele prejudicou muitos atletas. Eu acho que eles não se sentiram que a necessidade do lado de outros garotos. Mas que a necessidade vai te obrigar a isso. Olha, o Grêmio tem mais essa. São 4 competições. Claro que é um ano atípico, é humanamente impossível tu disputar uma competição, aí tu vai ter que priorizar algumas coisas. Né? Jogar 11. E na ideia do Renato foi essa. Bom, deduzo eu. Então, esse jogo, teoricamente, seria um jogo, né, menos complicado do que os 2 próximos jogos, contra Corinthians e Flamengo. Joga 11, bota 6 titulares e deixa os outros 5 no banco, Cadu. Ou leva só 2 no banco. E hoje tem alternativa dessas substituições. Mas é por substituições. Pode botar um segundo tempo, deixa os caras no primeiro tempo descansado e vai para o segundo tempo já com o outro time também desgastado e daqui a pouco porque esses pontinhos aí contra esses times menores fazem falta no final. Pode fazer falta. No somatório lá em cima não vai vender. Agora, ontem na coletiva do Renato, eu achei interessante. O Renato é craque, é campeão. Foi como jogador, como técnico, nas entrevistas. Sem dúvida. Aí onde disse, não, o campo prejudicou um pouco. O campo prejudicou, o gramado prejudicou um pouco o desempenho da equipe. Pô, uma semana atrás ele tinha dito, gramado, o Grêmio joga em qualquer gramado, então. Mas o meu Grêmio é titular. A minha equipe titular. Tá certo, a minha equipe titular. A minha equipe titular. Cadu, tu é o que eu sempre digo para vocês. Tu bota um aipim dentro da área. O que tu tem que fazer para marcar um aipim? É um na frente e outro atrás. Tu vai querer, aqui no Rio Grande do Sul, jogar no Rio Grande do Sul, onde os times só jogam bola aérea, pega o Brasil de Pelotas, por exemplo, é bola aérea defensiva e ofensiva o tempo todo. Aí o que acontece? Se tu não marcar o centroavante de 2 metros, tu vai tomar gol. Não, e o interessante é que e ele foi categórico ontem em relação, falou, né, do Robinho, falou dessa contratação que ele teria adquirido na justiça os direitos, né? E agora o Santos, o Cruzeiro recorreu, enfim, tá essa meia celeuma aí, embora acredite que não, né? Que ele fique no Grêmio. Falou da troca do Everton também pelo Luciano, mas uma coisa que ficou caracterizado aí, como ele quer, e ele quer pedir mais 3 atacantes, falou até a possibilidade de um atacante que até o final de semana, mas isso pela janela seria um jogador no futebol brasileiro, né? Eu não sei qual é esse jogador disponível no futebol. Não sei se o Wagner Love não está disponível aí. Não, eu entendi que ele quer esse cara do Santos aí. O Soteldo. Soteldo? Mas ele falou em centroavante. Não, mas ele quer esse cara aí. Não, até foi especulado. Esse jogador também se especulou aí, né? Ele quer esse cara. Já semana passada em relação ao nome dele. Mas ele deixou... E claro também a necessidade que o Grêmio hoje não tem substituto. Não tem. Não tem. Do Diego Souza. Do Diego Souza. Não tem substituto. Não tem. Não tem. Esse jogador de área, mesmo que ele saia em movimentação, ontem, o jogador que fizesse referência, ele fora de posição. Ele faria 3 gols ontem. Ele faria 3 gols. Não tem O Diego decidiria o jogo ontem. 3 gols. Com certeza. Com certeza. Porque o menino Isaac, por mais experiência que o menino Isaac tenha, ou não tenha, ele não pode perder as oportunidades que ele perde. Se ele faz aquele gol de letra ontem... Mas ele tá dentro da área e ele não chuta. Ele tentou chutar de fora da área uma bola.
mas ele tá dentro da área, ele não chuta, eu não entendo por quê. Será que ele tem que pedir autorização? Eu não sei, eu acho que tem que ligar pro treinador, posso chutar? Mas Não, só o pode Isaac ser ficou, isso. o Isaac ficou sogrão no Grenal, né? Quando entrou e fez o gol, né? Não, por isso que a gente estava com a expectativa. Ele nos deu essa expectativa de que ele começando aquele jogo ali, contra um time teoricamente mais fraco, vai fazer chover. Claro. Vamos ver o que o Renato falou sobre esse empate de ontem contra o Ceará. Quanto à partida, o Grêmio teve altos e baixos durante a partida, mas até porque nós não tínhamos aquele entrosamento necessário pelas mudanças que a gente fez na equipe. Mas tem que parabenizar a garotada, uma entrega muito grande, uma busca pelo gol, principalmente quando estava 0-0, o Grêmio teve também boas chances, depois o próprio Ceará também teve. Então foi um jogo bastante pegado, bastante truncado em alguns momentos. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que nós conquistamos um ponto, né? A gente sempre joga para ganhar, mas as dificuldades sempre são enormes. Mas a gente conseguiu um ponto fora de casa, que é importante, e eu acho que fora de casa sempre o importante é você somar ponto ou pontos. A gente sempre busca a vitória, mas nem sempre é possível. Mas está de bom tamanho esse empate para a gente. Mas está certo, eu acho que eu vejo por aí, tem que somar pontos e fora de casa é isso aí, claro, tu vai contar muito o adversário, evidente que tu vai contar, né? E inclusive não adianta tu essa projeção, não, ganhar todos os jogos em casa, se tu não pontuar fora, não adianta nada, não chega, nem empatar, tu tem que ganhar, tem determinado limite de jogos, tu tem que ganhar. Mas esse é o tipo de jogo, como o João falou, que vai faltar, lá na frente vai faltar 2 pontos lá na somatória, né? Contra esses times médios e pequenos, né? Ceará é médio. Mas vai faltar lá adiante, brigar, postular uma coisa maior, vai retroceder, empatei aquele jogo com o Ceará lá em Fortaleza, poderia ter ganho. Foi o Paulo Sérgio Rodrigues está dizendo, na soma total dos pontos aqui, o Flamengo ou o Ceará tem o mesmo valor. Claro que tem, a pontuação tem o mesmo valor, não tenha dúvida. Só que, evidentemente, tu enfrentar o Flamengo, tu tem que mesclar essa situação de jogadores. Ou seja, o que é enfrentar o Flamengo com time alternativo ou com time titular? E o Ceará com time alternativo ou time titular? Por isso que eu vejo essa posição do Renato. Mas ele tem razão quando ele diz isso, que o Flamengo e o Ceará é a mesma pontuação, que vale os mesmos 3 pontos. Mas então a obrigação é de ganhar do menor. É a obrigação de ganhar do menor. No menor se projeta isso, né? Em casa e mas fora. Tu disputa o título quem? Com os maiores, né? Ok, mas aí tu tem que chegar com Tu tem que tirar, tu tem que disputar o título. É ponto corrido. O João Feijó, a indignação dos torcedores realmente é grande desde ontem, né? João Feijó, do que adianta contratar jogadores se na maioria dos jogos do brasileiro serão os reservas? Gente, enquanto o Renato for técnico do Grêmio, os nossos títulos serão vitórias em Grenal. Acho que é uma injustiça. O Renato voltou para o Grêmio depois. O Grêmio que não conquistava títulos relevantes depois de 15 anos. Deu Copa do Brasil, deu Libertadores da América. Copa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana, disputou o Mundial. Ele disputa todos os títulos. Ele disputa todos os títulos. E outra coisa, né? É inegável ver a qualidade e a maneira com que joga o time do Grêmio, né? Que a gente sabe que muito dali é a mão dele, né? A mão do trabalho do treinador. Quando o time do Renato está jogando. Não. Quando a minha equipe está jogando. É o que eu digo sempre para vocês. Mas o Renato. O torcedor, o Juliano Brasil, o Grêmio poupou para quê? Se nem sabe se Libertadores irá acontecer, não, vai acontecer. Libertadores começa dia 15 de setembro começa. Dia 15 de setembro, né? Olha aqui, tem mais. O Everton Oliveira. Eu só vi mesmo o time do Grenal, que a cada 10 passes, 8 para trás. Se tivesse mais coragem, faria 4-0 fácil. Sem ganhar o Grenal, sem ganhar o Grenal não adianta nada, né? Falando de jogar para trás, como falou o telespectador, o Grêmio, um determinado momento do jogo, estava atacando, estava lá na frente, e o Orejuela dá um passo para trás, lá e atrasou para o Paulo Vitor. Vamos ver o Renato, então. Ele deu a explicação ontem, né, sobre essa questão e essa cobrança grande dos torcedores, enfim, como está acontecendo aqui também, de poupar jogadores. O Renato explica o porquê de poupar jogadores. Eu quero jogar sempre com a equipe principal, todo mundo jogando todos os jogos, é uma coisa impossível. Eu estou cansado, eu não jogo, eu não corro, pela sequência, pelo desgaste mental, pela viagem.
Imagina os jogadores que vêm a cada 3 dias numa decisão, numa pegada muito grande, até porque ficaram aí praticamente 4 meses sem jogar e no momento que nós retornamos é um jogo atrás do outro. Ninguém aguenta. Daqui a pouco as outras equipes vão fazer a mesma coisa. Não é que eu não quisesse trazer os jogadores. Não adianta eu querer trazer a equipe principal, a equipe que vinha jogando, e daqui a pouco perder 3, 4 jogadores na sequência do campeonato. Só que eu vou perder esses jogadores por 3 semanas, 4 semanas. É o bom senso, eu tenho que pensar. Eu gostaria, como torcedor, colocar sempre a mesma equipe para jogar. Mas eu tenho um grupo, eu confio em todo mundo. Antes mesmo da partida eu falei, a garotada está aí, a garotada está nos ajudando bastante. É normal você mudar alguns jogadores. Eu estava falando antes mesmo do jogo com o Guto. O Guto também perdeu 3, 4 jogadores pela sequência de jogos, pela Copa do Nordeste. É normal, todas as equipes vão perder jogadores. E o treinador que colocar uma equipe em todos os jogos vai pagar caro, pode ter certeza disso. Tá aí, evidente, como é que ele não vai querer botar todo o time titular em todos os jogos, mas é uma coisa, ele mesmo, eu cansei também, tem essa questão de viagem, né? Uma viagem longa. Jesus estava errado. Hã? Jesus estava errado. Está provado. Jesus estava errado. Mas quando é que o Jesus botou o time titular? Foi na parte final do Campeonato Brasileiro. E na parte final, lá que ele botou os times titulares todos. O próprio Jesus, no início da competição, no início que ele assumiu o Brasileiro, olha, ele quase foi eliminado da Libertadores pelo Atlético Paranaense. É verdade. Ou seja, depois ele acabou acertando o time. E aí era o quê? Quase caiu pro Emelec. Foi pós-Copa América que ele veio com esse ritmo de manter todos os jogadores. Mas a grande vantagem que ele tinha, segundo eu imagino, em relação ao que o Renato não tem, é a confiança da retaguarda dele. Por exemplo, nós que já trabalhamos em alguns vestiários, nós que eu digo, todos nós aqui já andamos em vestiários, tu sabe o potencial do teu atleta, e tu sabe a capacidade do teu atleta, e tu sabe se ele pode estourar ou não pode estourar. E isso Jesus talvez tivesse um respaldo melhor. E se acontecesse alguma coisa com o seu atleta, ele sabia o tempo que ele ia ter de recuperação. Hoje o Renato está numa nebulosa. Se acontecer alguma coisa, não vai ser Jean-Pierre da Silva. A gente imagina que a preocupação dele, claro que está certa. Ele não sabe o que vai acontecer. Mas nós estamos começando o campeonato. Nós estamos no início do segundo jogo. Fica complicado do torcedor entender. Por mais que ele... Se ele... por exemplo, não vai jogar contra o Caxias o nosso zagueiro canhoto lá. Como é o nome dele? O Kahneman. Não vai jogar. Podia ter jogado ontem. Está suspenso. Podia ter jogado ontem, não ia mudar nada. Talvez a gente não tivesse nem tomado o gol. Mas aí vem aquela preocupação. Inventa de sofrer o Kahneman alguma coisa. Jogar Jeromel sem Kahneman ou Kahneman sem Jeromel, a gente sabe que tem uma certa dificuldade. Claro, mas... Né? Aí tu tem 2 jogos importantes ali tu na tem frente. Um David Braz, que olha... Que é um excelente jogador. Que seria titular em qualquer time do futebol brasileiro, exceção essa dupla com Jeromel e Kahneman. Seria titular em qualquer time do Brasil. Esses dois aí, é impressionante a capacidade... sintonia. Exatamente, a capacidade de atuação dos dois Mas o David jogaria, né? Não. Se acontecesse. Essa dupla aí, tanta verdade, essa capacidade, nunca perdeu o Grenal. Mas assim, primeiro que eu acho que está começando o campeonato. Acho que o João está falando um troço certo, sabe? É muito cedo, né, para levantar cedo demais para que se coloque esse tipo de situação. Existe uma outra situação que aí também, como o João falou aqui, a gente que transita um pouco mais, que assim, ó, o estado, que é um termo que se usa bastante, mas o estado anímico dos jogadores e das pessoas envolvidas hoje no departamento de futebol, ele está tenso. Perfeito. Ele está tenso. Mas foi isso que ele disse ali, o Renato também. Está difícil, os atletas estão sempre naquela tensão, porque um atleta quer jogar, ele quer estar disponível para jogar. Entendeu? Então, assim, ó, ele está constantemente pressionado sobre o aspecto de dizer o seguinte: amanhã eu tenho exame, depois da manhã eu tenho jogo, amanhã eu tenho treino. Também tem isso. Isso aí vai colocando todo mundo numa situação desgastante. A malha aérea, um problema. Sem dúvida. Né? Tá aí o juiz que não conseguiu, perdeu o voo e não conseguiu fazer a arbitragem. Né? Não conseguiu fazer a arbitragem. E juiz ruim ontem. O que assumiu lá no Grande do Norte. Então, assim, tudo isso
né, também tem que ser colocado no Mas momento essa é a quando tu reclamação vai. do Caxias. Essa é a reclamação do Caxias. Porque o Caxias diz o seguinte, eu vou ficar agora 20 dias sem jogar. E não posso nem fazer um jogo treino. Não, e o Caxias já perdeu aí, né? 5 jogadores, né? Não, mas tu já viu? Eu vou ficar sem jogar, porque a sequência de jogos me dá a condição de enfrentamento. Aí, bom, um reclama porque não veio jogar, e o outro que joga demais. Tá naquela, se correr o Lauro Quadros aqui, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Entre eles, o Tilica. Pode ver como todo mundo tem razão. Né? O Tilica. Mas, cara, assim, ó, nós estamos começando um campeonato, um calendário, um período desgastante, os atletas tiveram uma passagem por coisas que ninguém teve, essa experiência nunca aconteceu. Sem dúvida. Né? Então, assim... E vão passar por outra também, né? Jogar na véspera de Natal e Ano Novo. Sabe, na Inglaterra isso tá é normal, na mas aqui frente. não é normal. Mas eu vou te dizer, para mim, Fiorim, esse aspecto para o atleta, da data especificamente, ele de certa forma ele se adapta. Ele se adapta. Né? Eu acredito que a tensão maior seja justamente essa. É o início, sabe? agora. É assim, ó, eu venho de 4 meses sem jogar, fiz uma preparação sem jogar, né? Fui para a arena, né? Cheguei indo para a arena e tenho que todo dia assim, acordo de manhã, tenho que chegar no centro de treinamento, tenho que carregar o meu uniforme, não posso entrar em determinada área, preciso fazer o exame. E eu preciso estar pronto porque eu quero jogar. Eu acho que E numa dessas dá um exame positivado. E aí? O que se discute muito é exatamente isso aí que se fala. Pô, o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. Longo. Né? E foi mais ou menos o que ele colocou aqui. Acho que foi o Everton, não sei, um que tinha colocado aqui que os pontos são os mesmos, né? Isso, do Ceará, vale os mesmos 3 pontos, vale Flamengo e Ceará. Porque o Campeonato Brasileiro te mostra exatamente isso aí, ou seja, né, são decisões em todos os jogos. Não adianta tu só chegar e projetar lá no final. Aí vem aquela, não, mas se eu arrancar a mão agora, eu recupero depois. Não. Ou tem o outro lado. Não, porque ninguém consegue manter um campeonato longo como esse, é mais esse ano que vai virar o ano, ou seja, tu não tem o mesmo aproveitamento. Mas se tu somar tu vai ter altos e baixos. Somar um ponto contra o Flamengo é muito melhor do que somar um ponto contra o Ceará. Sim, na tua linha, porque os times médios tu é obrigado ou a necessidade de ganhar. A necessidade de ganhar. Claro que vale 3 pontos iguais. Claro. Mas tudo isso lá também, assim, ontem 30 graus, lá. Bom, foi um campo pesado. Viagem longa. 30 graus. Aí tu sai daqui com uma temperatura baixa. Isso conta tudo, né? Olha o que o Lucas Silva correu ontem. Ele não é nem acostumado, não é nem característica do cara de fazer aquilo ali. Nem característica. É um jogador que joga quase que parado, né? Servindo os atletas. Exatamente. Aí ele teve que fazer um vai e vem e o menino Darlan muito parado em relação ao que deveria ter feito. Ele se movimentar um pouco mais. Sim, pela jovialidade, pela necessidade. Por isso que eu digo. Pela oportunidade. Mostrar serviço. Nós temos essa característica aqui, os treinadores realmente poupar. E tem times aí, o Atlético que tu fez referência, o Atlético Mineiro, que é um time que está despontando aí, né? O São Paulo, olha, ontem... Saiu levando 2-0 no intervalo. Mas no tempo. Pagou um preço caro. E o segundo tempo... essa onda. Essa é a questão. Tu vai manter esse ritmo, tu vai manter esse aproveitamento. Não tem como... Agora, 8 já pediu mais 5 jogadores. Vai jogar nessa intensidade toda? Ele pagou um preço caro ontem, viu? Porque o melhor jogador dele ontem saiu com lesão muscular. Mas então... No segundo tempo, lembra? Lesão muscular. O melhor jogador dele. É o que o Renato defende, né? É o que o Renato defende. Ele perdeu um jogando com os titulares. A gente está falando pro Renato jogar só com 6 titulares. E não esqueçam que depois, na sequência, não adianta, tu vai ter que priorizar. Aí depois vai vir essa discussão. Mas priorizou uma em função... Não adianta. E outra coisa... Tu não vai ganhar todas as competições. Ele já se vacinou. Ele deu uma entrevista semana passada dizendo que vou participar de todas as competições. Mas lá na frente... E eu recebo ordens. Se o meu presidente disser que eu tenho que priorizar tal, eu vou priorizar. Mas não deixaram claro. Ou seja, que o Grêmio quer o Campeonato Brasileiro. O Grêmio já vem com conquista de Copa do Brasil, de Libertadores. É o título que falta. E o próprio presidente Romildo, a gente colocou aí a entrevista do presidente Romildo, acho que na véspera da... Acho que é isso, o Grêmio quer. Bom, querer todos querem. Né?
Mas ele deu a entender que o Grêmio tem essa necessidade, e o Renato também deu um título do Campeonato Brasileiro, exatamente por isso, ter conquistado recentemente aí Libertadores, Recopa, mas fundamentalmente são tipos mais Eu acho que relevantes, o Grêmio vai ganhar Copa o do que Brasil der. e Libertadores. Vai Eu ganhar acho o que a que dupla der. tinha que privilegiar o brasileiro. Mas ele vai ganhar o que der, porque essa é uma desculpa maravilhosa. Eu estou trabalhando para ganhar o O brasileiro. pessoal de Caxias vai ficar Mas- bravo. Mas se der só o gauchão. Pois é. Não, mas Fiorinho, E nas outras competições não ganha nada. Pode. Mas aí também, mas aí nós vamos pegar o lado do Internacional. E o Internacional que pode não dar nada, porque o Gauchão já perdeu. Pode ser. Mas eu digo que esse privilégio o Grêmio tem hoje de dizer, vai disputar todas essas competições, mas ele vai pegar o caminho mais curto para ganhar algum título. Qual é o caminho mais curto? Gauchão. Copa do Brasil. Copa do Gauchão, Brasil. que é dois Não, jogos. nacionais. Nacional é Copa do pra pegar Brasil. a vaga de, pra Mas pegar a aí vaga foi de Itália, Copa do Libertadores, Brasil. pegar- na Copa do Copa do Brasil, ele deu a entender que a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio já tem títulos recentemente contra Copa do Brasil e Libertadores. tudo rende dinheiro que é igual. o que falta, né? O presidente Romildo tem mais 2 anos de gestão, né? Mas e o Renato também, o que disse, falta é um Campeonato Se tu Brasileiro. ganha a Copa do Brasil, tem um valor bacana, não tem financeiro? Não, financeiramente sim. Tem, né? Sim. Então eu A acho que vaga se da der para Libertadores. ganhar, beleza, né? Eu acho que tu sabe desses números, eu acho que até ficou mais valorizada até a Copa do Brasil, que hoje é tipo valorização de Libertadores, que eu acho que mais do que o Campeonato mais que Brasileiro Libertadores. É mais Mais que que o Libertadores. Libertadores. Por isso que eu E tô mais te que dizendo. Campeonato Brasileiro. O discurso de que eu quero o brasileiro é maravilhoso, mas na hora H vai ser a que der. E essa que der Não, for a Copa lógico. do Brasil é essa aí porque dá mais Aí grana. é aquela história, com o andar da carruagem, as melancias se acomodam, tu vai para que lado tu E vai. eles estão certos. À medida de que tu vai vendo o caminho ficar um pouco mais claro para uma determinada O que situação. eu tu vai vejo, procurar. o que eu vejo é isso aí, essa paridade que existe nos clubes hoje. Né? A gente sempre tem nos campeonatos brasileiros um time que é o favoritaço, se destaca, e foi nos últimos anos aí, o último ano foi o Flamengo. E vai ser o de Flamengo, novo. não. Vai ser de novo. Tu acha que o Flamengo vai se reorganizar? Vai se reorganizar. Bom, Eu vou te dizer que o Flamengo, se tomar mais 2 taquinhos, terminou o treinador. Tá bom. Terminou o treinador. Assim como o Corinthians, nosso amigo, nosso parceiro Nunes. gaúcho lá. Se tomar mais um taquinho, está fora também. Os caras vão mudar agora, Perder vamos aqui mudar no- depois. perder aqui no Não, sábado mas na arena assim, já aí, eu falei sobre isso ontem. Pô, do futebol a gente sabe que existe muita coisa. Mas, Mas, o Thiago me trocar o Atlético Paranaense pelo Corinthians. Mas Mas aí fala uma coisa mais alta, né? Vocês tiveram vestiário de gente. Essa filosofia de perder hoje 3, 4 jogos, ela não está acontecendo no futebol brasileiro. Ela não está acontecendo. Tomara. Não, ela não tem se mostrado isso, né, João? Tomara. Ou seja, pelo menos os dirigentes, se tu como dirigente for, o Edu também, ou seja, estão vendo de maneira diferente. Tu tem que dar continuidade ao trabalho, tu tem... Isso é o ideal. Mas é o que Isso está é ideal. acontecendo, Isso é não ideal. está tendo isso aí nos últimos anos. Ah, tu perder 2, 3 jogos e troca treinador. E sabe que isso aí não resolve, né? Não, Isso não não resolve. resolve. Não adianta Mas eu nada. acho que o Flamengo Mas- se enganou. É por isso Bom, que se aí enganou. pode ser. Aí é uma outra história. É o que eu acho também. Porque nem Se enganou, treinador ele é, ele era auxiliar, né? Se enganou. É o que eu acho também. Se enganou. E no Corinthians, a situação do Thiago, a gente sabe qual é. Ele não Bom. o Andrés não segura por causa da torcida. Olha aqui, vamos lá, o grande Mauro Cresso. Ah, Mauro Cresso é o homem do cavalo crioulo, Homem do cavalo né? crioulo, grande É, o homem Mauro. do cavalo crioulo. Grande abraço, gremistão. Um abraço pro Mauro que está na nossa audiência aqui. Olha aqui, até o Marcelo Meneghetti. Ano passado, contra o Flamengo, ficaram de fora Kahneman, Jean-Pierre e Luan. Isso que pouparam. Não adianta nada. Mas pouparam ou foi por lesão? Pouparam por lesão? Tem que ver, eu não me lembro, mas tudo Lembrando, bem. o Luan tem 2 reencontros no fim de semana. Né? O Luan contra o Grêmio, sábado, que o Thiago Nunes já avisou que o Luan vai voltar ao time. E O Luan Pipoqueiro lá já teve... tá ruim. E domingo, tem o reencontro do Odair com o Inter. Né? Ah, é verdade. O Odair que se encontrou com o Grêmio, pô, o Odair escapou, né? O pessoal a torcida do Grêmio já estava comemorando. No domingo passado, Dia dos Pais, fez 5 anos do 5-0 que ele o pessoal pôs. Você ficou feliz, foi só um, cara. E o pessoal já Ele saiu comemorando, só já foi um. picharam as laranjeiras Aqui, ó. lá fora o Odair, né? Ontem. O Papito acaba sendo lembrado por essas coisas. Uma Isso é um grande absurdo, né, pessoa. cara é um grande ótimo cara, treinador, um grande cara, um ótimo Picharam as treinador. laranjeiras Né? lá ontem, né? É, Fora o ele, Odair. Mas o Internacional que com essa vitória de hoje, 2-0, né?
100% de aproveitamento. Então está fazendo aquilo que uns pregam, né? Início do Campeonato Brasileiro, certíssimo, faz popó. 2009, você mencionou no início, né, Cadu? Ele ganhou do Corinthians e do Palmeiras. Sim, e agora ele tem 2 vitórias. Ele repete agora o ano de 2000, desde 2009, né? Que não tinha com 2 vitórias. Ou seja, foi aquele gol que nem joga mais, né? Já acabou do Nilmar, aquele golaço lá contra o Corinthians, que ele driblou todo o time do Corinthians, e depois no segundo jogo no Beira-Rio com o Palmeiras, que o Palmeiras também eram 2 times aí, na época, para disputar título de chegada. Brigar de igual para igual. Tem que bater palmas para esse treinador do Internacional, né? O cara entende do que ele está fazendo. Mas ele está sendo criticado. Não, mas ele entende ele o que está sendo criticado claro aí, que mudou, que hoje... Hoje, o Musto estava lesionado, um dos mais criticados aí é o Musto. Mas tu vê, a zaga, ele está mantendo, tá bancando o zagueiro ali, o menino, bancando e está bem. Tem que bancar? Está bem? Pois é, mas essa é a crítica. Ele desmanchou uma zaga que o ano passado, junto com a zaga do Grêmio, foram as 2 zagas menos vazadas do futebol brasileiro. Mas aí é convicção do treinador, né, Cadu? É convicção dele. Mas às vezes tipo pode ser convicção errada, né? Ou teimosia. Não, ou teimosia. Na concepção dele de sair com a bola jogando, para ele o Moledo não servia. Convicção dele. Ele foi lá e botou Mas o Fux tem? E aí é um atleta que ele mudou, não são 10. Ele mudou um atleta. Ele tirou o Moledo e botou o zagueiro. Tá falando agora. Mas ele vai poupar jogador também. Contra o Curitiba ele já poupou, né? Depois botou no segundo tempo. Ele levou, mas botou no segundo tempo. Mas tá certo. Isso é o que eu acho que é o correto. Ele levou. Agora, hoje ele já botou um posicionamento diferente no Internacional. A gente acompanhava o jogo. A movimentação, ele botou... E ele teve que botar o Edenilson centralizado no momento de uma necessidade. Hoje ele já botou o Edenilson lateralizado e trocaram muito de função. O Lindoso, o Edenilson e o Patrick. Né? A gente viu que eles não guardavam posição. O Internacional fez 2-0, mas teve um volume de jogo excelente no primeiro tempo. 70 e no segundo também. Né? 2-0 não diz que foi o placar, né? Não. Placar correto da partida. Mas aí volta aquela situação. Tem que ter posse de bola, mas tem que ter ofensividade. Claro. Não adianta ter posse de bola e ficar trocando bola no meio campo ou virando bola para trás. Eu prefiro que o cara tenha 8 chances como o Inter teve no primeiro tempo e erre todas. Isso mesmo. Do que o teu time está sendo pressionado lá atrás. Porque daqui a pouco tu sabe que tu vai ter um jogador de qualidade que vai fazer. O míssil aleatório não passou hoje no Beira-Rio. O Rafael, mini míssil aleatório. O Rafael está dizendo, se o Inter jogar sempre como jogou hoje contra o Santos, o Inter vai brigar pelo topo da tabela. Não, eu acho que foi o que a gente disse antes do programa. Né? É importante. A gente conversou o Flamengo agora está sem cor, mas era o grande favorito. Vem ali o Palmeiras, o Grêmio, eu acho que logo em seguida. Né? Vem o Internacional, o Atlético, os 2 Atléticos. Ele achou um cara que joga junto com o Guerreiro, né? Isso é importantíssimo. Eu falei no programa passado, né? Para mim esse menino, o Thiago Galhardo, excelente jogador. Esse jogador aí, ele realmente, se não me engano, hoje no primeiro gol, quem busca a bola no fundo do campo, que estava praticamente saindo, foi ele, né? E ele de novo bota, e aí diz que a Sarabia conseguiu fazer um cruzamento muito bom pro Guerreiro. E teve mas eu tinha falado, não sei se foi ele, né? Bateu na canela e voltou, em vez de entrar. Mas aí eu vou na concepção do João, né? É o seguinte, o que importa é que vai botando. Daqui a pouco algum desses caras vai botar pra dentro. Os caras são bons. Eles são goleador, eles são fazedor de gol, daqui a pouco vai botar pra dentro. Hoje o lateral direito inicial jogou bem. Um cara que não vinha jogando nada. Jogou super bem. Então eu acho que isso é o mais importante. Mas aí vem aquela questão que tu disse, ou seja, num time... aquela máxima, né? Num time bom, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. Perfeitamente. Num time desorganizado, o ótimo fica bom e o bom fica ruim. Mas aí tu vai ter que ter uma análise muito crítica para não matar o cara que tu disse que era muito ruim, né? Mas aí entra a convicção do treinador. Aí entra a convicção do treinador de apostar no treinador. O Renato faz isso. Tu vê que às vezes os jogadores são criticados, e ele mantém. Até o limite que realmente não dá mais. Mas existe uns 2 ali no time internacional que eu acho que não tem mais espaço.
Acho que não adianta mais nem convicção, nem acreditar, nem nada. Acho que não tem mais espaço no time internacional. Que estão no banco. Esse é o perigo. No banco. Esse é o perigo. Eles podem entrar a qualquer momento. Exatamente. Agora, dá para dizer. A gente não falou quem é, mas a gente Está à disposição. Não diga, pode rapaz. aparecer. Não, o pessoal vai perguntar aqui. Não, mas eu prefiro fazer a crítica coletiva. Assim. Olha o banco do Inter ontem, eles estão ali. Não, mas é fácil, é barbada. Agora, o Internacional, antes da parada, ele vinha num crescimento. Vinha num crescimento. Tá? Mostrou isso aí nos Jogos da Libertadores, que ele mudou, aquela fase de pré-Libertadores, ele jogou pelo resultado para classificar e botar na fase de grupo. Na fase de grupo, tu tem aquela possibilidade, ou se tu perder, de recuperar. O Inter tinha uma outra postura. O torcedor estava acreditando. Né? O Internacional teve naquele Grenal, o Grenal dos Américos, um ótimo desempenho. Isso é verdade. Jogou dentro da arena. Dentro da arena. E ali tinha torcida. Não tinha torcida ali? Já tinha? Tinha, não. foi o já último jogo. Foi o último torcida, né? 56 mil. E o Internacional teve uma postura assim, bem agressiva. Após essa situação da parada aí dos jogos em função da pandemia, o Internacional foi bem diferente daquele que voltou. Como tinha terminado. Mas hoje, pelo que o Internacional mostrou hoje, foi o melhor jogo do Inter pós-volta ao futebol. Claro que foi. Claro que foi. E é por isso que eu falo mostrou aquele que o Cudê quer. A capacidade desse treinador é impressionante de ver o jogo e de fazer as alterações. Só falta ganhar Grenal, né? Mas isso com o tempo vai acontecer. Mas olha só, ele está tirando ídolos dentro do time dele. Ídolos. O D'Alessandro não joga. E também não entra. Não joga e não entra. Mas o D'Alessandro entrou dentro do esquema dele, né? Mas está perfeito o treinador. E aceitou, né? Não, aceitou até porque é um argentino que jogou com ele, porque senão o vestiário estava virado alguma coisa. Sim. Não, com certeza. Ou o próprio D'Alessandro já tenha hoje, e deve ter o conhecimento, né? De que não tem mais aquela condição física de correr 90 minutos. Aí é uma opção do treinador. Ou tu usa ele no início e tira, e eu sempre uso esse exemplo aí, e foi o Renato quando utilizava o pifador, o Douglas, ele utilizava o Douglas jogando naquela intermediária ali, só pifando, foi um grande momento o Douglas. Acabava o gás, meu amigo, faltava 15, 20 minutos, só Quem é que entrou no lugar do D'Alessandro no time? Galhardo. Quem entrou? Thiago Galhardo. Thiago Galhardo. E onde é que está o outro... Mas eu acho que tu pode ter o D'Alessandro mesmo com o Thiago Galhardo no time. Claro que sim, pode. É aí que eu vou chegar. Pode. Aquele outro menino que joga, que corre muito, aquele, como é? Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. Aquele menino ali que tinha a oportunidade de fazer a diferença de velocidade pelos lados, não conseguiu fazer. Se aquele menino fosse substituído pelo D'Alessandro, nós teríamos outra qualidade. Mas não esquece que o Internacional tem esse menino que é uma promessa, aí já conseguiu tirar ele naquela mesma situação do Oscar, e já estava sendo monitorado, até o Santos tinha proposta, inclusive, do futebol, do Yuri Alberto. Bom que é um jogador de seleção olímpica, seleção... E se destacou em um jogador que pode ser esse aí, jogar com Mas e aí vai tirar o Thiago Galhardo? com o Paulo Guerreiro. Acho que não. Eu acho que desses aí é o que tem. É o ficha 1 para sair. Não, acho que tira o outro. Eu acho que o Bosquilha. Tu acha que tira o Bosquilha? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque o Thiago Galhardo ele é fundamental para o Guerreiro jogar. Fundamental. Mas se tu tivesse jogador do lado que nem o Yuri, que tu não. Ele colocou lá e que foi muito mal, né? Que passou a ser o terceiro, quarto hoje alternativo, o Potker. Esse é um daqueles que ele apostava que a gente estava falando que não tem mais espaço. Esse é o daqueles, Edu? Não é daqueles. Aí é lei do Guerrinha, né? O Rui, meu velho. Eu estou dizendo, não foi o Edu. Acaba jogando. Eu obviamente tenho um respeito enorme, né? Não, respeito muito profissional do futebol, eu respeito. Eu tenho um respeito enorme, mas ele não está mais se encontrando no time internacional, ele não está mais conseguindo render o que precisa, né? Ele jogava quando jogavam para ele. Então, ele era em função dele que jogavam. Então, né, obviamente, o atleta está ali, né? Merece todo o respeito. Eu respeito, profissional. Eu não vou nessa crítica chula. Ou tu vai bem, ou tu tá mal, mas não vou nessa.
Na Ponte, foi o grande momento. O Garbaz que gosta de chegar aqui... Ele teve bons jogos no Internacional, ajudou muito o Internacional em alguns jogos. Teve uma época do Internacional ali que o escape da bola do Internacional era com ele, porque com aquela força dele, ele carregava muito. Não, ele veio para uma segunda divisão, que era uma característica de time jogar a segunda divisão. Exatamente. É que depois da lesão dele, ele não conseguiu mais desenvolver da forma que desenvolvia. Mas que é aquele jogador pelo lado para carregar aquela marcação naquele jogo que ia fazer sucesso no Brasil de Pelotas. Sucesso você faz aonde você tem que levar o seu carro para a revisão. Aí é na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá o local certo para você fazer a revisão do seu carro, né? E aproveita também aquela promoção permanente que tem lá, que é o feirão de pneus. O pneu está ficando careca, desgastado, então aproveite a promoção essa permanente que você tem lá na Casa. E outros serviços que a Casa dos Pneus lhe oferece também, né? Além da revisão do seu carro e troca de pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para levar o seu carro. Mas nesse momento também para você ter mais tranquilidade, mais segurança, agende a sua ida, né? Até a Casa dos Pneus. Só ligar 51, código de 3342, está aí na tela, 33424245, para você ter a segurança de fazer a revisão do seu carro, né, ou troca de pneus lá na Avenida Ceará, 1055. Olha, a gente está num momento complicado, né, da pandemia aí, daqui um pouco é dinheiro que entra, dinheiro que não entra, vocês não estão conseguindo pagar aí os financiamentos que você assumiu, financiamento do seu carro, outros tipos de financiamento. Então você tem na Defensor Assessoria Jurídica o canal para você resolver isso aí, né? Então não pagando os juros abusivos que você pode estar pagando na prestação aí do seu veículo ou outro financiamento que você tenha feito. E só para você ter uma ideia, hein? Você pode reduzir até 50% a prestação do seu veículo e até 90%, vou repetir, 90%, em outros contratos aí de financiamento que você tenha feito. Então consulte e supere essa crise financeira aí que você pode estar passando através lá da Defensor Assessoria Jurídica. Consulta e simulação grátis, hein? Consulta e simulação grátis. Aí o telefone na tela, ou você manda uma mensagem pelo WhatsApp ou liga, né? 51, código de área 982 40 30 24, 982 40 30 24. Nosso 2 toques também para a ferragem Lampião, é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, mas também uma variedade de luminárias, lâmpadas LEDs, enfim, diversos produtos lá que você tem na ferragem Lampião. Direto depósito, teleentrega. Então, nesse momento também, né, embora possa de maneira presencial lá, mas tem um problema no seu condomínio, na sua empresa, no seu escritório, enfim, acione aí os teleentrega da Ferragem Lampião, está aí o telefone na tela para você, ou direto na loja lá, com aquele atendimento VIP do Gilberto, João Carlos, à sua disposição. Claro que lá, né, com mais segurança também, número de limitados de pessoas da loja. Então, você resolve aí pelo teleentregas ou pessoalmente lá na loja. O slogan da Lampião diz tudo, não onde em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então isso aí diz tudo o que é a ferragem Lampião. Rápido intervalinho, voltamos em seguida para o final do nosso 2 toques, dando atenção a mais algumas nossas muitas mensagens aqui. Já voltamos.